Fala galera, dando início a uma nova videoaula, dessa vez aproveitando aí o carnaval, já que eu não vou viajar, vou criar umas novas videoaulas, já tem 3 pendentes, contando com essa de hoje, certo? É, a aula vai se tratar, eu vou abordar o tema de tratamento digital. É uma coisa que poucos utilizam, né? São os que utilizam são mais quem trabalha já com fotografia, né? Mas às vezes a gente pega foto de algum parente, algum amigo que ela pede para tratar, você não sabe fazer tantos efeitos, fica aquele negócio meio grosseiro, ou então aquele negócio muito, aquela imagem muito com muito efeito, né? Porque você não tem um certo domínio e fica algo meio que feio, né? Vamos dizer assim. Bem, na videoaula eu vou utilizar dois plugins, certo? Eu vou estar passando para vocês os nomes deles, assim também como eu vou estar passando o link para download, incluindo também como vocês instalarem um plugin, certo? Nessa videoaula eu vou ensinar algumas técnicas de tratamento digital utilizando os plugins. Eu não vou estar passando como instalar para não demorar a aula, certo? Para não ficar algo extenso e nem muito embaralhado, certo? Então vocês já estão visualizando o antes, que é o do lado esquerdo, e o depois do lado direito, certo? Os dois plugins que eu vou utilizar são da Digital Anarchy e o Imaginomic, que é o Portraiture, e o outro é o Beatbox, certo? Então vamos lá, eu peguei uma imagem de exemplo, certo? Na Google, certo? Google Images. É, Bem, vocês começam fazendo o seguinte: crie logo duas, certo? Camadas de cópia, pressionando Ctrl J, certo? Criem duas camadas. Por que duas camadas? Porque na primeira eu vou utilizar, certo, um filtro. Na segunda eu posso utilizar um outro filtro, só que de maneira mais suave. Então, se eu quiser deixar o filtro que está mais forte, não prevalecer tanto, eu vou tirando a opacidade e deixando da segunda camada um pouco mais que aparecendo, né? Isso vocês vão ver caso eu utilize, vocês vão ver o do que eu estou falando, certo? Mas criem duas camadas que é sempre bom. Vamos lá. Depois de criar as duas camadas, vamos aplicar o primeiro filtro, certo? E o primeiro plugin que é o Beatbox da Digital Anarchy, certo? Vou aplicar ele aqui, lembrando que a imagem está um pouco grande, então talvez ele dê uma demoradinha para carregar. Aqui vocês vão utilizar o valor que vocês preferirem, certo? No caso, como a minha está com uma resolução grande, que eu peguei lá nas grandes resoluções do Google, são esses valores que vocês estão vendo aí, certo? Vocês podem utilizar outros, tem presets aqui também que vocês podem visualizar aqui nessa janelinha aqui, ó. Você rola, você vai vendo vários presets, certo? Que são predefinições já para serem aplicadas na imagem. Você não precisa utilizar que eu estou utilizando, esses valores que eu estou utilizando, você pode utilizar outros que você se interessar, certo? Depois que você configurar do jeito que você quer a máscara, você dá OK, certo? Talvez você não veja tanta diferença, mas se eu voltar aqui, ó, você percebe que eu limpei um pouco mais e deixei os poros da pessoa um pouco mais visíveis. Isso vai ser muito importante na hora que você for aplicar um efeito para tirar ruga, para tirar, vamos supor, espinhas do rosto da pessoa. Então vai prevalecer ainda, vai ficar os poros da pessoa. Às vezes quando você utiliza, alguns eu vejo muitos utilizando o Topaz Clean e fica uma coisa muito limpa, fica uma coisa muito visual, dá pra ver, não fica uma coisa realista, né? A não ser que a pessoa prefira assim, mas para tratamento digital, um trabalho mais assim bem elaborado, é melhor que os poros da pessoa fiquem mais visíveis, fique uma coisa mais realista. Beleza. Aplicou o Beatbox, muito simples. Vamos agora, sempre lembrando que aplicando na camada que está no topo, vamos em Filter de novo, que é filtro, e vamos no plugin da Imaginomic, que é o Portraiture, certo? Lembrando, o Photoshop que está sendo utilizado é a última versão 14.0, Photoshop CC, certo? Não vai ter tanta diferença assim. Se vocês tiverem problema na instalação, algum erro, vocês me avisem
que a gente corrige, a gente fala nos comentários e a gente tira todas as suas dúvidas. Beleza? Aqui também no Portrait não seria diferente. Como é um plugin, serve para automatizar, certo? Alguns efeitos. Ele tem vários presets, como vocês podem ver nessa aba, certo? Que são presets, são já pré-definições. Então tem smooth normal, smooth medium, height, tem o glamour, tones, high key, low key, certo? Eu apliquei a do alto nível, certo? Que é já aplicando de uma maneira com valor mais elevado do efeito. Isso porque a minha imagem, como eu disse, está uma resolução maior. Se você aplicar na sua que não está com uma resolução tão grande assim, talvez o efeito fique um pouco mais pesado na sua imagem. Mas como a gente pode ver aqui, certo? Como a gente pode visualizar aqui, o efeito, ó, o antes e o depois, certo? O efeito aqui, você clica aqui na parte de cima para visualizar as duas, ou só uma, ou uma em cima da outra, certo? Vocês podem ver que o efeito não ficou tão pesado, e, né, porque a imagem está numa resolução muito alta. Então, se você botar high e no nível alto, e sua imagem não tiver com resolução tão boa assim, ela talvez vá aplicar um efeito muito forte. Então, você diminui, né, do alto para o médio, ou então normal mesmo. Ou então, se preferir, vai, né, ajustando manualmente, certo? A cor aqui, lembrando, pessoal, que essa cor aqui é para utilizar na pele, certo? Então, se eu modificar aqui, ele vai modificar na tonalidade da pele da pessoa. Você vai vendo que tá modificando, mas vocês estão vendo pouca alteração, mas tem uma certa alteração na pele da pessoa, certo? Então vamos lá, vou dar OK já, beleza? Então vocês podem ver aqui que já melhorou bastante na parte da estética da pessoa, quando você for reparar nas áreas da espinha, fechando alguns poros tão abertos assim, porque fica aquelas espinhas que você inventa de cutucar, né? Vocês inventam de espremer, então fica aquele negócio feio. Então já está quase beleza, já aqui na imagem. Vamos tirar essa espinhazinha aqui que está muito grande com a ferramenta, certo? Spot Healing Brush Tool, certo? Que é a ferramenta que utiliza a Content Aware, certo? Que é aquela Content Aware, é aquela que você tem uma coisa, vamos supor, tá numa praia, tem várias tartarugas, você quer tirar aquelas tartarugas da areia, você passar a Spot Healing com a Content Aware, e ela simplesmente faz com que as tartarugas sumam e fica só a parte da areia. É uma ferramenta muito interessante. Vamos utilizar ela, certo? Vamos dar apenas um clique, lembrando a configuração dela aqui. Letra J, o atalho da ferramenta, você seleciona ela aqui, a primeira do topo. E aqui na barra de ferramentas, a configuração é a Content Aware, certo, pessoal? Vocês deixam selecionado essa ferramenta, Content Aware, essa opção. Vamos dar apenas um clique aqui, ó, na região da espinha, onde está a espinha, né? Vamos chamar de acne, eu acho que é um pouquinho mais bonito. Onde está aqui a acne, então vamos dar só um clique e ela some, certo? Você pode clicar com o botão direito do mouse e selecionar o tamanho, hardness, que seria a dureza da ferramenta, certo? Vou tirar aqui o zoom. Vamos ver que alguma região que precise dar uma melhorada, vocês vão passando onde você acha que tem que retirar espinha, as manchas, certo? Então você vai só dando uns certos retoques na imagem, certo? Agora a gente percebe que a imagem, né, às vezes já pode estar com maquiagem a pessoa ou não, ou você quer dar uma melhorada, e foi o que eu fiz, né? Eu fiz além do tratamento, eu dei uma maquiada na pessoa. Claro que eu não sou um maquiador, então me desculpem as meninas que estiverem assistindo a videoaula. Não ficou tão perfeito assim a maquiagem do lado direito. Não sei combinação de cores, eu não sei, não tenho noção assim de maquiagem. Mas vamos lá, vamos aos procedimentos. Caso você queira mudar a cor do olho, queira adicionar um batom, blush, sombra,
Então vamos dar início. Você vai criar uma camada, primeiramente, né? Ctrl Shift Alt N. Você cria uma nova camada, ou vem aqui no rodapé e vai em Create a New Layer para criar uma nova camada, certo? Lembrando que vamos dizer, cada maquiagem que você aplicar, vamos supor, para o batom você cria uma nova camada, para a cor dos olhos você cria uma nova camada, para o blush você cria uma nova camada, para o sombreamento dos olhos mais uma nova camada, ou seja, cada camada você cria uma nova camada para cada parte da maquiagem, para que na hora de usar ajustes de aumentar a cor, ou então deixar mais claro, deixar algo mais forte, mudar a cor, né? Você tá numa camada independente e não vai mudar tudo de uma vez, certo? Talvez eu esteja falando demais, mas eu tenho que entrar em detalhes, eu tenho que falar passo a passo, tenho que fazer com que vocês entendam uma parte, né, da parte teórica, para que vocês tenham uma noção de como vocês vão aplicar isso numa imagem, certo? Então criei a nova camada, vamos modificar aqui o modo de mesclagem de normal para soft light, certo? Que é suavização, eu acho, se eu não me engano, fica logo embaixo de sobrepor, que é o overlay, certo? Vamos utilizar a ferramenta Brush Tool, que é a ferramenta pincel, letra B do seu teclado, para criar, né, aí nossas colorações, as nossas maquiagens na pessoa. Eu vou começar com o blush, eu acho que é assim o nome. Vou começar com a cor assim, da tonalidade de pele, certo? Vou modificar aqui. Talvez uma cor. Você pode botar uma cor forte e depois modificar a opacidade da camada, certo, pessoal? Então vamos lá, vou dar uma aplicada aqui, certo? Você não precisa aplicar em toda a região, porque é o seguinte: você faz em uma pequena região, certo? E vai utilizar a ferramenta filtro, certo? Que é filter, blur, que é o desfoque, Gaussian blur, que é o desfoque gaussiano, né? E vai utilizar justamente para dar uma espalhada e um desfoque esse blush que você aplicou, certo? 23,7 foi suficiente para mim, vou dar OK. Vamos supor que depois que você utilizou o filtro lá, ele espalhou para cima do olho, espalhou para cima da boca. Você simplesmente, como está em uma nova camada, você utiliza a ferramenta Erase Tool e apaga com a Erase Tool, que é a ferramenta borracha, letra E do seu teclado, as áreas na qual esse blush que eu apliquei, no caso, nessa camada, se espalhou. Vamos supor que se espalhou para cima dos dentes ou então para cima do olho, né? Você vai e passa aqui. Claro que no meu não espalhou porque eu passei pouco, né? No brush eu passei muito pouco. Foi só alguns cliques, 2 cliques, né? Além disso, você pode fazer o seguinte: você pressiona a letra Ctrl do seu teclado para abrir a janela de Hue Saturation, que é matriz de saturação, Ctrl U. E aqui você seleciona a caixa Colorize, que é para colorir, e aqui você pode deixar mais escuro, mais claro, né, mais intenso a cor, certo? Então aqui você faz o ajuste melhor sobre a imagem, certo? Vou dar um OK aqui. Beleza, ó, sem a camada, com a camada você vê que dá uma melhorada aí na tonalidade da pele. Passando do blush, vamos para a segunda parte que seria os sombreamentos dos olhos, certo? Vou criar uma nova camada, Ctrl Shift Alt N, ou no rodapé, clica aqui em Create a New Layer, certo? Vamos para a parte de sombreamento dos olhos. Criei uma nova camada, já vou mudar aqui para Soft Light, certo? Vamos utilizar novamente a ferramenta Brush Tool, que é a ferramenta pincel, letra B do seu teclado. Eu optei por utilizar um tom de dourado, certo? Que é uma cor meio que, vamos dizer, gold.
Vou dar ok. Eu vou passar para vocês a cor logo em específico, caso você queira utilizar a mesma cor, mas não é necessário, certo? Justamente é esse aqui, certo? O HTML da cor é FA820. Só você digitar esse mesmo nome aqui, esse mesmo número, e dar ok, que ele vai dar a mesma cor que eu vou estar utilizando. Eu estou um pouco gripado, então se eu tossir, espirrar alguma coisa, é normal, desculpem. Vamos lá. Eu vou dar uma aproximada, certo? Que vai ser aqui primeiro na sombra ou na parte superior do olho. Vou ajustar meu brush, o tamanho dele, certo? Lembrando que a configuração aqui do hardness, que é a dureza, vou deixar em 0%, certo? Vou aplicar sobre o olho. Aqui eu vou dar uma diminuída, tá em 10 pixels, eu vou dar uma diminuída para 6 e vou esticar, porque vai aqui, às vezes eu reparo em maquiagem feminina, fica menor, né? Ela geralmente faz uma ponta com um lápis e fica algo menor. Estou utilizando aqui a ferramenta Erase Tool, borracha, para dar uma apagada, certo? Beleza. Agora eu vou para o outro olho, né? O outro olho, que seria no caso, olhando, seria o olho esquerdo. Vou utilizar aqui a ferramenta Brush Tool de novo. Tamanho 10 pixels. Não exatamente vai ser o tamanho na imagem que você está utilizando, se for outra, certo, pessoal? Porque essa imagem está com resolução grande, se a sua tiver com resolução maior, vai ser um pixel maior no brush, ou vai ser um pixel menor se a resolução tiver menor, certo? Erase Tool, vou dar uma apagada aqui, certo? Vou aplicar um pouquinho mais aqui. Erase Tool aqui novamente. Vou tirar aqui o zoom para vocês visualizarem como ficou, certo? Agora vou fazer o seguinte, vou fazer com que a cor fique mais escura. Então eu vou utilizar o Ctrl U, certo? Hue Saturation. Deixa eu mostrar onde é que está o local dessa opção. É Image, Adjustments, Hue Saturation, certo? Ctrl U, o atalho que é Imagem, Ajustes, Matriz e Saturação. Beleza? Marca a caixinha de colorais, que é colorir. Vou aumentar aqui a saturação para 100%. E em Lighting, ó, eu posso, Lighting, que é o brilho, eu posso deixar mais escuro, mais forte, que é o que eu acho que fique mais interessante do que deixar uma cor mais clara, né? Ou não, eu prefiro essa cor aqui, só não sei vocês, certo? Vou dar OK para deixar algo mais vivo, que foi o que eu fiz ali na outra imagem. Uma desafinada meio ruim, mas o que eu fiz na outra imagem eu vou utilizar, certo? A ferramenta Burn Tool, certo? Para dar uma escurecida. Ferramenta Burn Tool. Só que eu não vou aplicar em cima da cor, certo? Eu não vou aplicar aqui em cima dessa cor. Eu vou aplicar em cima da camada da imagem, certo? Porque senão não vai influenciar em nada, certo? Tem que ser na camada da imagem, ó. Certo? Então vou dar uma passada aqui. O mesmo você vai fazer na parte, certo, dos cílios da pessoa, porque vai escurecer. Caso ela esteja com lápis e não esteja tão forte, você passa e ele vai dar uma escurecida, certo? Lembrando, sempre utilizando o range aqui, que é na configuração, na opção de shadows, que é a sombra, porque em sombra ele vai aplicar mais forte se tiver uma cor numa tonalidade preta. E você pode aumentar a espessura, que é o valor da porcentagem, em 100%, que assim que você passar, ele vai escurecer de uma maneira muito mais pesada. Certo? Ó, deixa eu tirar aqui Ctrl menos. Ó, você vê que ele aplica de uma maneira muito mais forte, certo? Sobre o olho da pessoa, certo? Deixa eu dar uma desfazer um pouquinho aqui.
Vou dar um Ctrl menos. E agora eu vou Ctrl mais aqui, vou para o outro olho, utilizando, lembrando o nome da ferramenta, a ferramenta Burn Tool, certo? Letra O do seu teclado. Vou passar aqui na parte dos cílios, certo? Deu uma escurecida, vou dar Ctrl menos e agora eu vou aplicar a outra ferramenta também aqui, que é a Dodge Tool, certo? Que é justamente para clarear as áreas, só nas áreas que tiver um certo brilho na maquiagem, certo? Que é a iluminação mesmo que tem nas maquiagens mesmo, certo, pessoal? Bem, terminei a região dos olhos. Caio, e se eu quisesse mudar a cor dos olhos? Como vocês podem ver, a tonalidade do cor do olho dessa mulher é uma cor escura, talvez um castanho escuro ou então até mesmo um preto. Mas eu vou tentar dar uma clareada. Você vai criar uma nova camada, Ctrl Shift Alt N, certo? Vou aproximar com Ctrl mais e vou utilizar a cor que eu quero, certo? Vamos supor que eu quero uma cor na variação verde, certo? Então vou mudar o modo de mesclagem para Soft Light com a Brush Tool, ferramenta Brush Tool selecionada. Eu vou passar sobre o olho da pessoa, certo? Sempre lembrando que tem que modificar aqui para Soft Light, certo? O modo de mesclagem, certo? Ou Blend Mode chamado. Ok? Se passar, não tem problema. Se você borrou, não tem problema. Utilize a ferramenta Erase Tool, que é a borracha, e passa aqui sobre. Deixa eu aumentar o fluxo aqui, que está em 40%. Deixa em 100%, certo? Se você borrou, não tem problema. Utilize a Erase Tool para dar uma apagada onde você borrou, certo? Vou tirar Ctrl menos. Você vê que está verde. Dá para dar uma reparada que realmente está verde. Vou utilizar Ctrl U, que é a matriz saturação, o Saturation, para ou aumentar a cor, deixar mais verde ou deixar um verde mais escuro, que é o que eu quero. Eu não quero deixar tão visível que é um verde, certo? E vou dar OK. Vou dar uma aproximada para vocês visualizarem. Você vê que está esverdeado, certo? Claro que não é tão perceptível, porque essa é justamente a intenção. Você pode mudar, você pode deixar azul, pode deixar rosa, a cor vermelha, a cor que você desejar, certo? Então vamos lá, vamos partir para a parte da boca. Usar o batom no caso. Vamos criar uma nova camada, Ctrl Shift Alt N, Ctrl Shift Alt N, falei muito rápido. Ou você vem no rodapé, Create a New Layer. Vamos aplicar, claro, vou utilizar a cor vermelha, certo? Cor vermelha, vou utilizar de 30.000, certo? Vou dar OK, vou utilizar a Brush Tool, ferramenta pincel, letra B do seu teclado. Vou dar uma Ctrl mais para aproximar, certo? Vou mudar o modo de mesclagem para Soft Light, sempre lembrem de mudar o modo de mesclagem. Só que vamos ver agora, eu acho que não vai ser esse modo que vai ficar melhor, mas vamos aplicar, certo? Lembrando, clica com o botão direito, deixa o Hardness em 0% mesmo, porque vai ser mais suave, vai ser melhor de trabalhar do que uma ponta dura, certo? Você pode passar na região da boca, mesmo borrando, que depois você ajeita com a ferramenta Erase Tool, certo? Você vai apagando as áreas que você borrou. Então você pode passar por cima mesmo, não tem problema não. Vai ficar uma boca de palhaço aqui, mas não tem nenhum problema. Depois a gente dá uma ajeitada, certo? Apliquei a cor, deixa eu só confirmar o que eu acabei de falar para vocês, se a tonalidade se a modo de mesclagem vai ficar melhor no overlay. O overlay fica muito mais forte, né? Então você poderia dar uma diminuída na opacidade, se você quiser uma cor mais pesada, certo? Mas eu vou utilizar a Soft Light, porque eu vou ensinar para vocês como dar uma melhorada aí nessa cor, certo? Então vamos lá, vou utilizar a Erase Tool, que é a ferramenta borracha.
e vou apagar nas regiões onde eu exagerei, onde eu borrei, onde não faz parte da boca e que eu não quero que fique a cor, certo? Então você configura o tamanho, certo? Para acertar, passar a ferramenta em certas regiões que sejam menores, certo? Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Dar uma aumentada no tamanho. Vamos lá rapidinho. Beleza. Depois disso que você fez, né, aplicou o batom, você vai pressionar a tecla Ctrl L, que é para abrir a camada. É porque eu tenho muito costume de utilizar os atalhos, que é mais rápido, né? Mas é a caixa aí de levels, que é o níveis. É só você ir em Image, certo? Adjustments, que são ajustes, imagem, ajustes e níveis, certo? Que são os levels. E aqui você vai aumentar a cor, se vai deixar mais escuro, se vai deixar mais claro, certo? Então vamos lá, vou dar uma configuradazinha aqui. Eu quero algo um pouco mais escuro, mas também numa tonalidade mais clara, se é que vocês me entendem. Vou dar um OK, certo? Vou dar um Ctrl U, certo? Para abrir a camada, a janela de Hue Saturation. Vou em Colorize, marcar a caixinha de Colorize, né? Vou visualizar se tem uma opção melhor aqui de cor, certo? Aqui mesmo você já pode, ó, ir passando e mudando a cor do batom, ó, como é bem interessante, ó. Eu poderia deixar a mesma cor da sombra que eu utilizei no olho, certo? Mas eu vou deixar mesmo no vermelho, né? Vou utilizar aqui, deixar um pouco mais aqui, vou dar OK. Vou dar um Ctrl menos, vou utilizar agora a ferramenta de novamente Dolly 2 para dar uma clareada aqui na parte na parte de baixo do lábio. Só que você vai aplicar, lembrando sempre de aplicar essa ferramenta na camada da imagem, não na camada, certo, da maquiagem, certo, pessoal? Vou passar aqui, ó, ele vai dar uma clareada e em seguida eu vou utilizar a Burn 2 para escurecer, certo? Mas é só na região da boca. Fica bem interessante, não tenho nem dúvidas. Beleza. Agora eu vou utilizar uma ferramenta para dar mais uma, vamos dizer, para que fique melhor, né, a parte de visualização das bordas, que é a Sharpen Tool. Você clica com o botão direito, ela não tem atalho, fica no lugar aqui onde tem a Blur Tool, que é a ferramenta de desfoque, Sharpen Tool, né? Vou aplicar na camada da imagem. Isso equivale para os lábios, onde eu vou aplicar agora, certo? Vou dar um zoom para vocês visualizarem qual a diferença, certo? Isso vale para a boca e vale para a parte aqui superior dos olhos, que vai dar um destaque a mais, certo? Vou dar um Ctrl menos. Tá ok? Bem, já estamos quase concluindo. Depois dos lábios que você utilizou aqui, vou dar um Ctrl menos, mais um pouco de Ctrl menos. Vamos aplicar uma seguinte coisa aqui que eu acho que eu não fiz na outra imagem. Vamos criar uma nova camada. Nessa nova camada, vou dar um Ctrl menos. Eu vou melhorar essa coloração aqui na gengiva, certo? Da pessoa. E vou ensinar para vocês. Vou mudar o modo de mesclagem da camada que eu criei para Soft Light. Vou ensinar para vocês como dar, vamos dizer, melhorar a coloração, o branco nos dentes da pessoa, certo? Se você quer deixar o dente um pouco mais branco, vamos fazer o seguinte. Então, vamos começar pela parte da gengiva, certo? Com a cor vermelha mesmo, não tem problema. Depois a gente
modifica no Rui Saturation. Vou utilizar a letra E, que é o Erase Tool. Ferramenta borracha. Vamos lá, vou dar uma apagada aqui com a Erase Tool. Certo? Eu tava achando uma gengiva assim muito sem cor, né? Então como eu estou utilizando, quero modificar isso, eu vou dar uma modificada com essa ferramenta. Vou utilizar agora a Rui Saturation, Ctrl U, Colorize. Posso deixar mais claro, eu posso deixar um pouco mais vivo, né? Então vou deixar nessa cor, sem a camada que eu apliquei e com a camada que eu apliquei. Você vê que a gengiva estava como vamos dizer que como se eu tivesse tirado a saturação da gengiva da pessoa. Então eu vou aplicar, fica um pouco mais rosadinha, certo? E agora vamos para a parte de melhorar, né, o dente para deixar mais branco. Seria criar uma nova camada, certo? Ctrl Shift Alt N, eu venho no rodapé, Create a New Layer, criar uma nova camada. Vamos modificar também para o Soft Light. Vamos selecionar a ferramenta Brush Tool, selecionar a cor branca, obviamente, e vamos passar sobre o dente, certo? Mesmo que fique muito branco, você ajusta depois, pessoal, certo? Você sempre faz os ajustes depois. Então não tem problema se você borrar, não tem nenhum problema nisso, certo? Fez isso, você pode ver que vai ficar uma coisa, não vai ficar tão realista. Nossa, que dente branco e tal. Isso fica muito perceptível. Então vamos tirar a opacidade, que está em 100%, e vamos dar uma diminuída até que fique uma cor que não seja tão surreal, né? Então vamos ver aqui qual seria a porcentagem. Seria mais ou menos 33, 36% nessa imagem que eu estou trabalhando, certo? Então vai variar e você escolhe uma porcentagem que acha que ficou interessante, certo? Deixa eu dar uns últimos retoques aqui. Eu acho que na parte da boca, que está borrando em algumas áreas, Erase Tool. É sempre bom, pessoal, vocês fazerem o seguinte: se tiver muita camada, certo, no trabalho de vocês vão renomeando, né? Dá 2 cliques aqui e renomeia para o nome que você tá aplicando. Você põe, no caso aqui, a boca, você põe a boca, justamente para você não se perder no meio de tantas camadas, certo? Vou tirar aqui o zoom, Ctrl menos, e vocês já podem dar uma visualizada no que era a imagem, né? Ou no que era não, como ficou a imagem, certo? Eu vou tirar as camadas, só um instante, eu vou agrupá-las as camadas que eu fiz o efeito. Vou jogar para dentro do grupo, porque para quando eu tirar a opacidade, para quando eu tirar a visualização, vocês vão ver a original. Então vamos lá. Resultado final e o resultado anterior, antes da gente fazer o tratamento digital. Vocês podem ver uma grande, imensa diferença, certo? Na imagem. Pessoal, vocês podem reparar que são 2 plugins incríveis. São plugins que são utilizados profissionalmente, não tenham dúvida disso, certo? Eu assino embaixo, certo? São só um dos plugins que eu vou passar para vocês, né? Claro que eu vou passar vários outros, mas esses 2 em específicos para tratamento digital de imagem, até em efeito HDR, mas os efeitos HDR que eu vou ensinar para vocês posteriormente, vou utilizar um outro plugin, certo, pessoal? Então é isso, resultado final, deixa eu fechar aqui essa imagem. Resultado final aqui, né, do meu efeito. Beleza, ó, vou tirar aqui a visualização antes e o depois. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da videoaula, que tenham ajudado vocês a terem uma noção básica do tratamento digital. Esperem por novas videoaulas sobre tratamento digital, né? E é isso. Clique em gostei se gostou. Por favor, se inscrevam no canal ou
Leiam a descrição sempre, porque na descrição aqui tem os links para a página, link para o grupo lá no Facebook, e é justamente no grupo do Facebook onde eu publico todo o conteúdo da videoaula, ou seja, o link para download de brushes que eu utilizei na videoaula, ou de fontes. No caso aqui dessa videoaula, os links para download dos plugins, certo? E as videoaulas falando sobre a instalação deles. Beleza? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu e bom carnaval para vocês.